Olá, meus queridos, e terminando então, creio, esse grande aprendizado, essa grande porção das Escrituras, sem nenhuma intenção, não é, de tirar o seu dinheiro, né, enganar você, mas dar você riquezas e pérolas do mundo espiritual, do tesouro espiritual, como disse Yeshua, Jesus, quando se refere ao reino de Deus. Quando ele fala que o reino de Deus, tesouro do céu, ajuntai o vosso tesouro no céu, onde a ferrugem e a traça não corrói e o ladrão não rouba. Não é verdade? Mas que tesouro é esse? É o seu patrimônio? É o seu carro? São as suas joias? É a quantidade de dinheiro em nota, em moeda? É o seu dinheiro eletrônico na sua conta corrente, na sua conta corrente, no seu cartão de débito ou crédito ou criptomoedas? Será que esse tesouro é aquele tesouro que vem da casa da moeda? É aquele tesouro que está lá nos cofres do banco? Que você usa e abusa dele a hora que você quer num caixa 24 horas? Ou, enfim, num caixa do banco? Não, não é. É por isso que muitas pessoas não gostam das minhas lives, porque eu trago as verdades do reino dos céus a você. Eu não quero saber, não me interessa quanto você ganha por mês, o seu salário, nada disso. É o fruto do suor do seu trabalho e você deve aplicá-lo com inteligência para a sua vida, para a vida dos seus filhos, da sua esposa, dos seus netos, e também para a caridade, para ajudar aqueles que precisam. E não para colocar dinheiro na conta de igreja nenhuma. Ok? Muito bem. Tendo dito isto, eu quero apresentar a você agora uma palavra diretamente da boca do Eterno, que está registrado no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 e 12. Lembra que eu já falei nos outros vídeos sobre a presença do Eterno na inauguração do Templo de Salomão, quando o mesmo orou a Deus, não é? E houve uma fanerose, houve uma manifestação, o invisível tornando-se visível através de elementos químicos, físicos, através do fogo e através fogo, baesh ou vaesh, em hebraico e em grego, pires ou pires, não é? Daí vem pirotecnia. Esse fogo veio sobre o altar e consumiu ali a ovelha, os animais mortos do holocausto. E você já sabe sobre isso. E também o templo, o Santo dos Santos, e o templo encheu, né, da glória de Deus. Vamos imaginar nuvens, cores, luzes, fogo, vapor. Entretanto, esse fogo não veio sobre o corpo de nenhum sacerdote. Todos eles ficaram em pé, bem como os levitas e também como toda a congregação, o povo de Israel. Eles também não caíram, não rodopiaram, não manquejaram, não giraram, não tiveram ataques
de tremores e de gestos descontrolados no seu corpo. E nem caíram pelo chão como se estivessem tendo ataque epilético. Ou giraram, pularam, saltearam como se estivessem incorporados. Não. Segundo Crônicas 7, diz que eles ficaram em pé e depois, com toda a reverência, eles se inclinaram e também se ajoelharam com o rosto em terra. Agora, dá uma olhada, está prestando atenção no que causa o efeito no corpo físico, em nós, quando há uma manifestação, há uma presença espiritual divina da parte de Deus. Agora, 1 Reis 19, 11 e 12. Esses textos, eles quebram, eles desconstroem toda a teologia chula, pérfida, deficiente, pobre do poder de Deus manifesto em uma pessoa ou em várias pessoas, jogando-as no chão. Esse texto destrói esse movimento que se apropria de forma indevida e equivocada da palavra Pentecoste, quer dizer festa. Por que eu digo isso? Porque no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 e 12, vai nos dizer exatamente assim, não é? Vaiomer se ve'amadeta, vaiomer se ve'amadetar, varach lifenei, Adonai, vergener Adonai, oververuar, gedolar, verrazak, mefarek harin, o meshaber selain lifenei Adonai, lo veruach Adonai, ve'arach haruach, lo raash, varaash Adonai. Isso significa que Deus está dizendo o que aqui? Presta bem atenção nisso. O Senhor está dizendo assim. E ele lhes disse, ok? Vayormet se ve'amadetá. E ele lhes disse, sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento. Um grande e forte vento. Deixa eu arrumar aqui. Um grande e forte vento. Um grande e forte vento, ok? Que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Mas quem o Eterno está dizendo sai para fora? Em um momento de fragilidade, como você muitas vezes, nesses cultos, nesses rituais, nessas igrejas, em um momento de extrema carência, de traumas, de dores, de decepções, tristezas, depressões, não é? Assim estava também Elias, sentindo-se só, abandonado, isolado, com pânico e com muito medo. De quem? Da rainha Jezabel, que estava querendo a sua cabeça. Então ele estava escondido numa caverna. E Deus disse para ele, e disse-lhe, sai para fora. Deus disse ao profeta, sai para fora, ok? Vayomet se ve'amadetá, varach lifenei Adonai, venerer Adonai, yover veruach gedolar, verazak, mefarek harin, umeshaber, selain lifenei loch,
Varuach Adonai ve'arar, Garuach, Rash, Lo Varash Adonai. E disse-lhe Deus, vai guardando isso, e disse-lhe Deus está se revelando a sua presença, revelando a sua presença, a sua natureza, né, ao ser humano, e disse-lhe, sai para fora, e põe-te neste monte, perante a face do Senhor. Eis que passava o Senhor. Acompanha comigo aqui, perante a face do Senhor, eis que passava quem? O Senhor. Como também, aqui já não é Deus, tá? Passava o Senhor. Como também, um grande e forte, o quê? Vento. Manifestação da natureza. Um grande e forte vento, né? Olha isso. Que fendia, que rachava as rochas, aquelas pedras enormes nas montanhas dos montes, né? E quebrava as penhas, diante da face do Senhor, diante da face do Senhor. Ou seja, uma manifestação da natureza, não é? Quem se quebrou, se rachou e tremeu, não foi o ser humano, não foi o homem racional, não, imagem e semelhança de Deus. Foi a natureza, foi a terra, foram as rochas, as penhas, as pedras, ok? Porém o Senhor, olha isso, porém o Senhor não estava no vento. Deus não estava no vento, no furacão, no redemoinho, né? Deus não estava lá, rachando a pedra, fazendo tremer, tal, aquela coisa. E depois do vento, um terremoto. Olha isso. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava. O Senhor não estava no terremoto. Deus não estava no furacão, Deus não estava no terremoto, não é? E depois do terremoto, o que vai dizer aqui? E depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor também não estava no fogo. O Senhor também não estava no fogo. Então, Deus não estava no vento, no furacão, Deus não estava no tremor, no deslizamento, no chão rachando, Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto, e Deus também não estava no fogo, nas coisas que impactuam, nas coisas que destroem, que causam pânico, medo. Onde Deus estava então? E depois do fogo, e também Deus não estava no fogo, tá? No incêndio, na erupção vulcânica, ok? Deus não estava no fogo, né? Deus não está atrelado, associado a nada que vem com violência, a nada que destrói, que arrebenta, que estraçalha, que racha, que quebra, que assopra, que derruba, que queima. Deus também não estava no fogo que queima. E depois do fogo, aí nós temos o quê? Uma voz mansa e delicada. Uma voz mansa e delicada, ou pastores e crentes e manipuladores da fanerose, né, e da catarse de forma irresponsável.
Vocês querem passar que Jeová, Deus, ele vem no fogo, ele vem no terremoto, aí ele vem no fogo, no que assopra, para derrubar as pessoas. Imbecilidade, infantilidade, teatro do mais chulo que vocês fazem, causando danos à mente, à psique, à psicologia, ao sentimento e às emoções das pessoas em seus estados de fragilidade, de carência, de dor, de revolta, de trauma, de tristeza e de depressão. Está entendendo que não é o Senhor? Você está compreendendo agora, irmão, irmã, evangélico, evangélica, católico, carismático, que não é o Senhor, que não é o Espírito Santo, que não é a presença de Deus que está fazendo isso, mas é manipulação do homem, e também com algum auxílio, alguma coparticipação, alguma cooperação de alguns espíritos enganadores? Estou te apresentando a palavra de Deus, não é o meu raciocínio, está aqui, ok? Bom, apresentada a palavra de Deus, vamos então ao termo agora catarse. Muito bem, então, o que nós temos aqui agora, não é? Você já aprendeu durante essas transmissões, não é? Durante esses dias todos, deixa eu arrumar isso aqui. Durante esses dias todos, não é? Que a palavra faneroses, né? Ou fanerose, do grego, não é? Ela significa tornar visível, manifestar, manifestação, mostrar e revelar. De forma muito mal aplicada e intencional, proposital, os verdadeiros manipuladores pentecostais fazem isso, como você viu nos vídeos que foi mostrado, e como também o ex-pastor Paul, da igreja do Kaikai, no Canadá, revelou, confessou, se arrependeu da idiotice, da gravidade do que ele fazia, não é? Entendeu que aquilo não era uma ação nem participação do Espírito Santo. Então, para esses caras, a manifestação de Deus é tremer, é gritar, é pular, é rolar e cair pelo chão. Ok? Mas nunca é a verdadeira conversão de verdade. Quando eu morei no Jardim Jomar, zona norte de São Paulo, eu morei na casa de uma senhora que era da Igreja Congregação Cristã no Brasil. Para a comunidade, para a comum, galera conhecida como, nossa, uma profeta, uma mulher usada pelo Espírito Santo, gritava. Eu lembro na casa, ela morava em cima, ela gritava, né? O tom da voz dela mudava, né? Fazia aquele tom... Não parecia o Espírito Santo, mas parecia uma outra entidade, né? Fazia tudo isso. No dia seguinte, ela desferia palavrões, né? Mandava o marido dela tomar café, né? Xingava o marido dela de filho, daquilo. Que Espírito Santo é esse? Que fanerose, que poder visível na pessoa, nela, era esse? Poder do quê? Faniquito, fogo na rabuleta, encenação pura, mentira, para enganar as pessoas. Que manifestação era essa? Que não convertia ela de um linguajar torpe, vergonhoso, chulo, de baixo calão, né? Que não condiz com uma pessoa convertida ao Espírito Santo, a palavra de Hashem, do Eterno, e de Yeshua. Nada a ver. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, está escrito. Ok? Mas para ela, não. Né?
para a esposa do seu nenê, não. Mas se auto-arrogavam, dizendo que eram da congregação e que todo mundo era pecador, todo mundo era seita e eles eram melhores que todo mundo. Escândalos, briga, os filhos envolvidos em droga, genros envolvidos em droga, mas eles eram melhor que todo mundo. Então, pular, e ela pulava, sapateava, né? Nossa, era uma coisa terrível. Então, ela tinha essa manifestação e também tinha a catarse. Gritava, suava, todo aquele exercício, aquele esforço físico, não é? Som gutural, isso que não sei o que, papapá, né? E depois vinha o alívio, ok? Então você já aprendeu o que é faneirose, né? E está nas escrituras, como mostrei nas outras lives. Mas essa faneirose que está lá no grego, que Paulo vai citar a manifestação e várias manifestações de Deus, como você viu em 2 Coríntios capítulo 7, né? E também em 1 Reis capítulo 19, nunca derrubou, nunca fez ninguém rolar, e sempre mudou as pessoas. As pessoas tiveram um impacto e mudaram, não é? Não ficaram a mesma coisa da mesma pessoa. Agora vamos à palavra catarse, que ela significa purificação, limpeza, purgar, daí vem a palavra purgatório e também purgante, né, para limpar o intestino, remover impurezas, libertação interior. É aqui que o bicho pega e é o grande perigo que as igrejas, sem nenhum preparo, sem nenhuma orientação, fazem essas coisas. Ok? O adjetivo é catarós. O adjetivo de catarse, ou catarsis, é catarós, não é? Que significa puro, limpo. Daí vem, sabe o quê? A palavra católico. A palavra católico vem daqui também, se você não sabia, não é? Ó, catarse, cataro, católico. Aqui é a origem da palavra católico. Católico, ok? Católico. Depois vem apostólico, né? Apostólico. 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 Por quê? Porque católico vem de cataros, ou catarse, que quer dizer puro. Ou seja, são pessoas que aceitaram, se converteram e tornaram-se puras, porque elas passaram por uma espécie de purgação, uma espécie de purificação pela palavra, pelas boas novas do Evangelho, uma limpeza interior nelas, não é? É uma libertação interior de suas impurezas imorais, etc., a maldade, aquela coisa toda. Então, se tornam catarós, se tornam católicos. Depois vem apostólicos, porque receberam o Evangelho e a manifestação, não é, da transformação interior que muda as pessoas, ok? Muito bem. E também católico significa universal, né? Puros, catarse, purificação. Catarse do grego é catarsis. Catarse do grego, catarsis, significa purificação. É um termo que tem vários usos, né? Mas todos giram em torno da ideia de libertar-se de algo reprimido. E esse é o problema, que vocês que se autodenominam pentecostais e não tem nada a ver, vocês estão fora do bojo pentecostal, quando se refere à palavra pentecostal do hebraico. Tem nada a ver o que vocês fazem, ok? Ou acumulado, libertar-se de algo reprimido ou acumulado, como emoções, tensões, ou pensamentos, não é? Ou pensamentos, tá vendo aí? Em psicologia, catarse é o ato de libertar emoções reprimidas. Vamos entender de uma vez por todas, né?
os comportamentos corporais, as expressões locomotoras, fonéticas, etc., o lidar e manipular com as emoções. Que isso é de autarquia, isso é de domínio de um psicólogo e de um psiquiatra, e não de um pastor, e nem de um padre, e nem de um líder religioso. Ok? Muito bem. Agora você vai saber realmente o porquê do descontrole físico, corpóreo, tremeliques, gritarias, movimentos irregulares, giros e cair estribuchando pelo chão e rolando em transe. Pasme. Nunca foi, não é e nunca será um efeito direto do Espírito Santo próximo da pessoa. Nós somos seres imbuídos de emoções, não é verdade? Emoções boas ou ruins. E muitas vezes algumas emoções ficam retidas e presas dentro de nós, não é? Esses sentimentos, bons ou ruins, dependendo do que se vê, ouve ou experimenta, eles vêm à tona, volta e meia, de dentro para fora. De dentro para fora. No mundo da medicina, da ciência, da psiquiatria, você já ouviu falar nesses jargões ou ditados populares ou nessas frases prontas? Chorar lava a alma. Hein? Sorrir desopila o fígado. Bota tudo para fora. Deixa ele, né, extravasar. Todas essas falas têm sentido, pois trata-se de catarsis popular. Tem sentido, tem fundamento, tem base, não é? Um psiquiatra ou psicólogo faz uso da catarse em tratamento. Como? A catarse terapêutica acontece quando o profissional ajuda o paciente. Primeiro, trazer emoções reprimidas e consciências, aqueles sentimentos que foram guardados por anos, como tristeza profunda, raiva, medo, trauma, culpa. Nossa, esse aqui, a culpa, essa é a palavra que a religião mais vai chantagear, mais vai usar, não é, contra uma pessoa. A culpa, né? Essas emoções, quando não expressas, o que é que elas causam, essas emoções? Elas causam ansiedade, elas causam depressão, somatização, que é as dores físicas, crises e crises emocionais, não é? A catarse, gente, ela realizada e conduzida por um profissional qualificado e muito bem preparado, permite trazer isso à tona, mas com segurança. Hã? É diferente de um desinformado, de uma pessoa que não tem uma faculdade, uma formação, uma especialização, um mestrado, um pós, não é? Em psiquiatria e psicologia. Como você vê o que eles faziam lá na igreja do Kaikai, no Canadá, o que se faz nas igrejas do Brasil com as pessoas, está entendendo? É sério, não é brincadeira, não. Muito bem. Guarde bem esse detalhe. Só um profissional, estudado, qualificado, formado, reconhecido por conselho, tipo de medicina ou psicologia, está habilitado e credenciado para fazer catástase numa pessoa. É nesse momento que chamamos de uso ilegal da medicina.
Quando um líder religioso tenta se atrever a querer dominar um campo que não é de sua jurisprudência, não é do seu domínio e conhecimento. São os tais pastores atrevidos do achismo. Eu sei, eu conheço, eu tenho experiência, eu sei lidar. E nessa hora, o tal pastor que se auto-intitula o profeta, ou usado por Deus, tenta dominar a situação por indução, sugestão, hipnose. Interpretando, não é? Interpretando, vai vendo aqui, ó. Interpretando equivocadamente. Deixa eu dar uma pausa. Equivocadamente, erroneamente, espiritualizando, demonizando tudo e levando você a crer nas baboseiras, sem pé e sem cabeça, de que tudo é sequência de seu pecado. Lembra? A culpa, brechas, demônios, maldições ou castigos de Deus. O verdadeiro terapeuta faz, através da catarse, expressar essas emoções de forma controlada. Sabe? O verdadeiro profissional que está habilitado, condicionado, estudado, preparado para lidar com as suas emoções, ajustar aí a sua cabeça, a sua mente, né? Ele sendo o verdadeiro terapeuta, não é? Ele conduz o paciente a expressar aquilo que ele nunca conseguiu liberar, como chorar, falar de um trauma, gritar em técnicas específicas, reviver uma memória dolorosa para ressignificar. Não é fazer com que você caia, enrole pelo chão, tá tudo certo. Não é isso. Não é apenas fazer você chorar. Não é apenas fazer você reviver os traumas, as dores. E muito menos colocar um sentimento de culpa, como se você fosse o culpado de tudo. Não. Para isso ele tem todo o preparo e o cuidado. Você está entendendo? Ele consegue despertar tudo isso em você, mas te dá o alívio, te dá o remédio, te dá o caminho, te dá a luz, a libertação, sabe? Ele consegue fazer com que você se veja dentro de uma jaula, né? Com algemas, com correntes nos pés, você sente o peso, as dores dos traumas, mas ele te dá a chave para você mesmo abrir essas algemas, abrir o cadeado das correntes dos pés, abrir as grades da cela onde você está para você viver. Ele não te prende como a religião e como o pastor ou como o líder religioso faz com você. Ok? Importante. Não é explosão sem controle. Catarse não é isso. É expressão emocional, guiada, segura e terapêutica. O que não acontece na catarse pentecostal, em cultos e cerimônias de busca de poder, batismo no Espírito Santo, fogo, presença, profecias, etc. Tá vendo? O psiquiatra e o psicólogo faz tudo seguindo um protocolo, não é? Já não. Os desinformados da vida, achando que são deuses na Terra, faz segundo o coração deles a vaidade, totalmente desinformado, levando a pessoa ao fanatismo, à doença mental. Tem uma coisa que as estatísticas, né, do Conselho Regional de Medicina ligado à psiquiatria e à psicologia, nós estamos vivendo uma das maiores fases da humanidade em transtornos mentais, em doenças mentais. Ou seja, a mente humana
nesse momento, na Terra, é o período em que mais está sendo afetada, atacada. Vamos dizer que é por causa da pandemia, ajudou muito, mas antes da pandemia, muitas pessoas já estavam com comprometimento de alguma deficiência, de algum transtorno mental. Bom, reprocessar o trauma. Tudo isso aqui é isso daqui, catarse, purgar, remover impurezas mentais, libertação interior, sentimentos e emoções, ok? Sem que você tenha que cair, pular, girar, gritar e dar dinheiro. Reprocessar o trauma. Depois da liberação emocional, o paciente consegue, primeiro, entender o que sentiu. Não tem essa história de inconsciência, ai, não sei, meu Deus, eu não vi mais nada, eu caí. Ai, não tem isso não, tá? Reorganizar a memória traumática. Opa, o que for bom eu vou somar, eu vou adicionar, o que não for bom eu vou subtrair, eu vou tirar, eu vou diminuir, o que for bom eu vou multiplicar, o que não for bom eu vou ter que fazer aí uma divisão. Matematicamente falando, aí a matemática de Deus, a matemática das emoções, dos sentimentos, das memórias, dos arquivos. É como diz no Salmo 90, 10, né, por aí, que é o Salmo de Moshe, de Moisés, que ele diz: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos dias sábios. Ó, quer alcançar a sabedoria de Deus, inteligência do Espírito Santo. Lembra? O meu povo padece porque lhe falta o quê? O conhecimento. Você precisa de conhecimento, você precisa de estudo, de sabedoria, não é? Alcançar dias sábios. Você precisa saber o que você vê, o que você ouve, o que você toca, quem te toca, com quem você anda, com quem você conversa. Você precisa saber quem está ao seu lado, quem dorme com você, com quem você se relaciona, quem você beija, quem você faz sexo, quem você empresta suas roupas, ou enfim, você precisa saber. Você precisa ter a matemática de Deus na sua vida para não trazer, aí sim, maldições, né? Para não trazer coisas tóxicas, ruins, não é só doença patológica, mas coisas tóxicas, ruins da espiritualidade, das energias que a pessoa traz com ela para a sua vida. Então, aprenda a somar o que vale a pena, né? Tudo que for bom, tudo que for puro, tudo que for justo, tudo que for verdadeiro, tudo que for maravilhoso, benéfico, nisso pensai. Mas e quando a pessoa é tóxica, é negativa, só fala palavrão, só tem coisa ruim, só te leva para o pecado, só te leva para o mundo das drogas, só te leva para o que é errado, para o erro, vale a pena? Faça esse cálculo na sua vida e veja como é que está a sua vida. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que alcancemos dias sábios, ok? Diz Moisés no seu canto, no seu Salmo 90. Muito bem. Entender o que sentiu, reorganizar a memória traumática, limpa a memória, purifica a sua memória, deleta nos arquivos da sua mente traumas de infância, no namoro, na escola, ou no casamento, ou em conflitos familiares, palavras de pai, ou de mãe, ou de irmãos. Tem que remover isso, essas impurezas, tem que se libertar disso, porque isso só destrói, né? É uma catarse invertida. Ela não purifica, ela apodrece, ela adoece cada vez mais você aqui dentro, ok? Diminuir o impacto emocional, ter equilíbrio nas emoções, não é? Não pode mais ficar com tanta sensibilidade com o que o outro fala, com o que ouve, o que o outro que você viu. Seja um pouco mais frio, calculista para as situações da vida, senão você vai se autodestruir, você vai se matar. É um suicídio involuntário. Você está se matando e não está percebendo, porque tudo te faz mal, tudo te
te chateia, tudo te joga para baixo, tudo te destrói, tudo acaba com a sua esperança e perspectiva de vida, um horizonte na vida. Não pode ser assim, não. Né? Aliviar a tensão interna, né? As angústias, quando começar aquela coisa, ó, conta até 10, sai, toma uma água, um suco, ouve uma piada, lê um salmo, ora, um louvor, né? Conversa com alguém, faz um carinho no seu pet, vai jogar água nas plantas, procura alguma coisa para diminuir, amenizar, não é, as tensões internas. Bom, isso gera alívio, clareza e paz, exatamente o sentido de catarsis, ou seja, de purificação. Você pode provocar a fanerose na sua vida, a manifestação de Deus invisível na sua vida todos os dias, tendo pensamentos bons, e também a catarsis, não é? Ou seja, a purificação, a limpeza, todos os dias da sua vida. Você não precisa gritar, você não precisa suar, você não precisa rolar, você não precisa sentir-se possuído por um demônio, você não precisa se culpar, você precisa se arrepender e não fazer mais. Na seriedade da ciência, da medicina, a catarse aparece como terapia. Psicanálise, Freud. Catarse era essencial no início da psicanálise. Primeiro, trazer memórias reprimidas, liberar emoções não expressas, resolver conflitos internos. Tem muita coisa aí, espancamento quando criança, abuso sexual, às vezes de pai, ou enfim, de mãe, de tio, de tia, de primo, de irmão, de colega, de cunhado, uma série de coisas ruins. Tudo isso tem que ser trazido à memória para não ficar reprimido aqui dentro, te matando o tempo inteiro. Vomita para fora, libera essas emoções do ódio, da raiva, né? Porque isso te prejudica no relacionamento, prejudica no namoro, prejudica no casamento, prejudica às vezes num relacionamento, num entretenimento, numa interação social com colegas ou no trabalho. Você tem o poder de se curar, ok? Tem o poder de fazer essa fanerose, essa manifestação consciencial com a palavra que purifica, com rezando, não é? E também essa catarse de expurgar, colocar para fora tudo que foi de ruim e que está te machucando. Muito bem. Liberar emoções não expressas, resolver conflitos internos. Terapias humanistas de Rogers e Gestalt. O paciente expressa suas emoções livremente. Tristeza, raiva e frustração. Ok? Terapias corporais de Reich ou Lowen. Catarse através do corpo. Respiração, postura, liberação muscular, choro profundo. Olha quanta coisa você consegue fazer, dominar, porque quem manda no seu corpo é você. Você é um espírito que está dentro desse corpo. Então, sou eu que domino o meu corpo. Não é o meu corpo que me domina. Não é mais o vício que me domina. Não é mais as compulsões que me dominam. Não é mais o descontrole que me domina. Você está entendendo? Você é um espírito consciencial, de consciência, de poder, de decisões, neurolinguística. Vai falando para o teu cérebro, não quero mais fumar, não quero mais beber, não quero mais fazer isso, aquilo, todos os dias. Isso vai te alimentando, vai fortalecendo essas mensagens, essas palavras vão ser elevadas pelas células, pelos neurônios, as células e a todos os órgãos do corpo. É você que se liberta, ok? Não precisa cair, rolar, pular, se fazer de vítima, sentir-se vítima, nada disso, nem sentir-se abusado por um espírito obsessor ou por um encosto, essas coisas todas. E muito menos pagar para ser liberto por isso. EMDR e terapias de trauma. A catarse ocorre quando o paciente reprocessa o trauma e libera a carga emocional. Reprocessa o trauma e libera a carga emocional.
Isso é catarse, liberar as cargas tensas e intensas dentro de nós, ok? O que a catarse não é? Agora sim, o que a catarse não é? A catarse não é gritar à toa, gritos sem nexo, sem sentido, sem razão, sem meios que justifiquem esse grito. Gritarias, como você viu lá, au, 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 gritos, isso não é catarse. Olha, pior ainda. Está entendendo? É pior ainda. Olha o que vocês fazem com os crentes, com as pessoas simples, com os neófitos, com as pessoas na igreja que não têm nenhum conhecimento bíblico e nem psicológico, não sabem lidar com as suas emoções, com as suas dores e traumas e sentimentos. Por isso que vocês podem levar as pessoas ao fanatismo, bitolação, à loucura e até à esquizofrenia. Catarse não é gritar à toa, não é chorar descontroladamente, não é fazer escândalo. O que mais se vê no meio pentecostal é gritos à toa, choro à toa e é escândalo. Sim ou não? Mas tudo isso é a confusão, bagunça, loucura e sanatório pentecostal. Gritos, choros e escândalos. A catarse terapêutica é conduzida por um profissional com o objetivo claro de cura emocional. O resultado da catarse no paciente. Depois da catarse, muitos relatam o quê? Leveza, sensação de limpeza interior, clareza mental, diminuição de ansiedade, redução de sintomas físicos, como dores, indisposições e paz emocional. Agora fala para mim, aonde vocês encontram paz? Nessa catarse louca, nessa fanerosa manifestação doida que vocês criaram para manipular, seduzir, induzir por sugestão, por hipnose, essas pessoas. Que mais amaldiçoam a vida dos outros, mais discriminam, preconceituam as pessoas em todos os níveis que você possa imaginar, racial, religioso, são mais fofoqueiras, briguentas. Os pastores são os mais safados, adúlteros, que traem suas esposas direto, roubam, desviam o dinheiro dos membros da igreja. Que fogo é esse estranho? Que Espírito Santo é esse? Que Pentecoste é esse? Que manifestação é essa? Que língua estranha é essa que vocês falam? A língua do diabo, não é a língua dos anjos, não é a língua de Jesus, não é a língua do Evangelho, não é a língua de uma pessoa transformada, infelizmente. Portanto, eu encerro aqui esse estudo, essa porção das Escrituras sobre fanerose,